Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que eu não investiria atualmente. Ei, se você quiser investir nesses fundos imobiliários, precisa conhecer o risco que você está correndo. Pois bem, esse vídeo vai funcionar da seguinte forma: eu vou te mostrar o fundo imobiliário e o risco que você está correndo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já o convido, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, direto ao ponto. Lembrando que um tempo atrás eu fiz um vídeo parecido, isso aqui é uma atualização. Vamos lá, o nosso primeiro fundo é o CARI 11, um fundo imobiliário de cemitério que atualmente custa R$ 1,65 cada cota. Eu sei, é um valor pequeno e muita gente pode ficar tendendo a investir aqui nesse fundo. Só que você tem que ver o seguinte, no último ano ele caiu mais de 50% e olha só, não distribuiu nada de dividendo. Então, se o seu propósito é receber dividendo, pois saiba que o CARI 11 dificilmente paga algum dividendo. E olha só a carteira dele, 16% ele possui jazigos, 29% participação em um cemitério e 55% do Grupo Cortel. E para quem não sabe, o Grupo Cortel é o maior gestor verticalizado de cemitérios e crematórios no Brasil. Outro ponto também que você deve ficar de olho é na rentabilidade. Veja, desde que o fundo imobiliário foi listado em Bolsa de Valores em 2016, uma queda de mais de 70% contra 100% de valorização do IFIX e 45% do IPCA. Então, o CARI 11 vem perdendo de lavada para o IFIX e também para o índice de inflação, o nosso famoso IPCA. Quanto à sua negociação, olha só, no último mês ele teve aí um volume médio diário de negociação de apenas R$ 11 mil. Na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, é de R$ 1 milhão para cima. Então, sim, esse fundo está muito longe disso. E olha uma coisa interessante, eu entrei aqui no informe mensal do fundo imobiliário do mês de agosto de 2023, que foi o último que foi publicado aí no mercado. Vamos lá na parte de passivos e olha só o que a gente tem. Rendimentos a distribuir cerca de R$ 185 mil. Quando a gente divide isso pelo total de cota que o fundo imobiliário possui, cara, é menos de 1 centavo. Por isso que o fundo imobiliário dificilmente distribui rendimento. E olha só a taxa de administração, R$ 676 mil. Ou seja, é um valor maior do que os rendimentos a distribuir. Isso, na minha opinião, é bem interessante. Isso já mostra que o fundo imobiliário vai ser muito difícil dele, na verdade, distribuir algum rendimento. O nosso próximo fundo imobiliário que eu não investiria atualmente, e vou te explicar os motivos, é o TORD 11. Veja que ele distribui rendimentos em janeiro e fevereiro de 2023. Desde então, ele não distribui nada de rendimento para o cotista. Enquanto isso, a taxa de administração é cobrada. Então, fique muito atento também ao TORD 11. Vamos ver alguns dados a respeito dele. Olha só, 18% ele investe em CRIs, 33% em cotas de outros fundos imobiliários, 47% em equity. Para quem não sabe, o TORD 11 possui participação em resorts e uma partezinha bem pequena em um imóvel e um caixa do fundo. E olha só uma coisa, 74% dos ativos do fundo estão em não performados, ou seja, eles ainda estão em construção, o que aumenta o risco do TORD 11. Outra coisa também para a gente ver o risco, olha só, 87% dos CRIs do fundo possui classe subordinada, que são a classe de CRI mais arriscada. Outro ponto é que 75% possui um LTV acima de 80%, ou seja, são CRIs que possuem pouquíssimas garantias. Isso já mostra o risco do TORD 11. Para você ter ideia, olha só a carteira dele. Tudo aqui que está em vermelho ou em amarelo está dando algum certo problema. Todos os CRIs do fundo estão com algum problema. Ele possui participação nesse imóvel, ele possui alguns fundos imobiliários que também vêm dando alguns problemas, como por exemplo o XBXO11 vem dando alguns problemas. Um tempo atrás, o SRVD11 também passou por alguns problemas. E isso impacta direto os rendimentos do TORD 11. Quanto ao seu portfólio de equity, que é a maioria do fundo, 44%, ele possui aí 4 resorts. Vamos ver se algum está dando problema. Já adianto, vários deles estão dando algum problema. Estamos aqui no Cavana Residência e olha só, o custo da obra e de execução estão fora do previsto. Outra coisa também que está fora do previsto é a taxa de distrato, que está altíssima. Já outro resort, o Macaira, está aqui, índice de inadimplência um pouco elevado. Outro resort, Ondas Praia, por enquanto está tranquilo.
Outro resort, que é o Resort do Lago, olha só, custo de obra e de execução também fora do previsto. Então o Torre 11 vem enfrentando diversos problemas com vários dos seus ativos. Não à toa, quando a gente olha o último ano, olha só, ele já acumula uma queda de mais de 72%. Vamos então ao nosso terceiro fundo imobiliário para você tomar um certo cuidado. E aqui eu falo do XPCM11. Foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei lá em 2018. Acabei quebrando a cara porque eu só olhava isso aqui, ó. Só olhava o dividend yield. Só depois que eu fui começar a conhecer os fundos imobiliários para entender que dividend yield não é tudo. Veja, no último ano ele caiu mais de 31%. Vou te mostrar então o porquê, na minha opinião, não faz muito sentido investir no XPCM11 e o porquê, na minha opinião, ele é arriscado. Um tempo atrás, o fundo imobiliário possuía participação em apenas um ativo, localizado em Macaé, Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou te mostrar. O único inquilino dele era a Petrobras, que depois de um tempo decidiu sair do imóvel pagando todas as multas, juros, enfim. E olha só, eles acordaram pagamentos aí das multas e da rescisão de forma semestral, e a última parcela foi paga em 31 de julho de 2023, no valor de aproximadamente quase 5 milhões de reais. Foi por causa disso que o fundo imobiliário veio distribuindo algum rendimento. Temos aqui para a gente ver o imóvel do fundo imobiliário localizado em Macaé, Rio de Janeiro. Algumas pessoas já me falaram que essa localização não é uma boa localização. Quem mora no Rio de Janeiro pode comentar aqui embaixo para mim. Aí passou um tempo, o fundo imobiliário reduziu a sua vacância de 100% para 85%. Ele alugou aí para uma empresa, né, a Ocean, alugou aí um andar e um mezanino por um período de 60 meses. Um contrato aí vencendo em agosto de 2027, mas é bom lembrar que é um contrato típico ajustado pelo IPCA. E atualmente o fundo possui uma área bruta locável vaga de mais de 16 mil metros quadrados. Quando a gente olha a vacância dele, já comentei aqui com você, caiu de 100% para 85%. Mas aí fica aquela questão, o fundo imobiliário até então vinha distribuindo rendimento com base na multa que a Petrobras pagou. Contudo, agora que a multa acabou, ele vai distribuir aquele restinho que ele acabou de pegar. Temos aí esse inquilino, só que será que só esse inquilino vai conseguir pagar o fundo imobiliário para ele dividir o dinheiro para os cotistas? Fica esse alerta, porque afinal o fundo imobiliário possui despesas e essas despesas precisam ser arcadas. Então, será que vai sobrar alguma coisa para o cotista? Fica aí esse alerta. Vamos ao nosso próximo fundo imobiliário. Eu já falei muito dele aqui no canal, muita gente acaba me criticando, mas enfim, é um fundo imobiliário que, na minha opinião, você tem que tomar um certo cuidado. É o BRCR11. Veja que atualmente ele está com dividend yield de mais de 8% e está sendo negociado a R$ 61,93. É um fundo imobiliário de lajes corporativas que, na minha opinião, possui um excelente portfólio. Só para você ter ideia, ele é um fundo imobiliário bilionário com mais de 2 bilhões de reais em patrimônio e mais de 155 mil cotistas. E olha que ele possui uma vacância física de 22%. Eu sei, é uma vacância alta, mas quando a gente olha o setor de lajes corporativas, ele no geral está com a vacância física alta, eles vêm enfrentando diversos problemas. Mas enfim, olha só, o fundo imobiliário possui participação diretamente e indiretamente através de cotas de outros fundos imobiliários em 15 imóveis. E repare que mais de 80% desses imóveis possuem de classe A para cima. Então sim, o BRCR11 possui um excelente portfólio, ótimos imóveis, olha só, localizados no Rio de Janeiro e também em São Paulo, locados para diversos inquilinos. Então, o BRCR11 realmente possui um ótimo portfólio. Atualmente, ele está com dívida que a gente tem que ficar de olho. Peguei aqui o informe mensal do fundo do mês de agosto, que foi o último que foi publicado aí no mercado. Vamos lá na sua parte de passivo, lá embaixo, e o que interessa para a gente são dois itens. O item 18, obrigações por securitização de recebíveis no valor de 38 milhões de reais, um pouco mais, né? Temos aqui o item 15 também, obrigações por aquisição de imóveis, ou seja, o fundo imobiliário comprou imóveis e ainda está pagando a prestação e deve aproximadamente 609 milhões de reais. Quando a gente pega essas duas dívidas e soma e divide pelo ativo total do fundo imobiliário de 3 bilhões 351 milhões de reais, a gente chega aqui em uma alavancagem, já fiz o cálculo aqui para você, de quase 20%. Na minha opinião, para um fundo ter uma boa alavancagem, né, boa dívida, é até 20%. Acima disso, já fica um pouco preocupante. Então, esse fundo aqui, ele não ultrapassou. Por enquanto, na minha opinião,
a dívida está totalmente saudável, mas está beirando os 20%, atualmente 19,33%. Então, se você quiser investir no BRCR11, fica atento a essa dívida do fundo. E olha uma coisa interessante, é por isso aqui, principalmente, que eu não invisto no fundo imobiliário. Cara, desde o seu início, desde 2012, ele já acumula uma queda de mais de 59%. Cara, mais de 10 anos só olhando para baixo praticamente. Tem uma subida sim, porque é renda variável, né? Sobe e desce o tempo inteiro. Mas quando a gente olha os últimos 10 anos, se o investidor tivesse colocado aqui cotas do fundo imobiliário aqui em 2012, cara, olha só, R$ 153, R$ 153,16. Agora, cada cota custa cerca de R$ 61,78, uma queda, então, de quase 60%. E é por isso que eu não invisto atualmente no BRCR11. Não sei por que ele cai tanto, já que ele possui ótimos imóveis. Mas, enfim, vamos continuar e falar aqui a respeito do nosso próximo fundo imobiliário que eu não investiria atualmente. Esse sim, na minha opinião, é extremamente arriscado. Ele também é do segmento de lajes corporativas. Estou falando do XPPR11. Veja que ele vem diminuindo seus dividendos com o passar do tempo. Temos aqui 2020, pagou ótimos rendimentos, 2021 vem diminuindo, 2022 vem diminuindo, 2023 apenas esse pouquinho até então. Isso porque o fundo imobiliário possuía vários ativos, só que ele está com dívida extremamente alta. Então o que ele está fazendo? Ele está vendendo seus ativos para pagar essa dívida. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo do fundo imobiliário falando que ele estava vendendo participações dele aqui desse imóvel do meio, porque ele tem que pagar essas dívidas e ele pode até ficar sem pagar rendimento para o cotista em meados ali de junho de 2024. Não vou entrar muito no mérito do XPPR11 porque eu fiz um vídeo detalhado a respeito disso, vou deixar o card bem aqui. Mas e aí, você possui cotas de algum desses fundos imobiliários? Você acredita no fundo ou você investiu só por investir? Comenta aqui, eu gosto bastante dessa participação. Lembrando, esse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Seria legal da sua parte também colocar aqui embaixo outros fundos imobiliários arriscados e quem saiba eu não faço a parte 2 aí para a gente ajudar os investidores, principalmente os investidores iniciantes. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.